lembrando sempre que os nutrientes, eles dependem muito do quanto que você vai equilibrar eles no solo. Com isso, a gente tem a lei de Liebig, que a gente chama de Liebig, né? E não sei se vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Dessa lei, que é a lei do mínimo, né? Do mínimo de nutrientes. Então, o rendimento da safra, ele vai estar ali intimamente ligado com esse equilíbrio dos nutrientes. Não adianta eu ter nada em excesso e nada faltando, porque as duas formas vai me prejudicar. Então, quando eu equilibro nutricionalmente o meu solo, eu vou ter um gargalo aí muito importante para fornecer a produtividade necessária para as minhas culturas. Então, eu preciso primeiro equilibrar esse solo. E aí, nisso, vai entrar o famoso barril de Liebig, né? O que fala essa lei de Liebig? Ela aponta de que o desenvolvimento e produtividade de uma planta vai ser invariavelmente limitada pelo nutriente faltando. Ou seja, lá no solo, eu tenho o equilíbrio dos nutrientes que eu sei que eu preciso manter, né? Então, eu tenho potássio, cálcio, enxofre, magnésio, fósforo, nitrogênio, né? Boro, zinco, ferro e tudo mais. Água, inclusive, porque sem água eu não consigo fazer com que a minha planta absorva esses nutrientes. Então, tudo tem que estar equilibrado. Quando eu tenho a falta de um ou o excesso de outro, a minha planta não vai atingir o máximo de produtividade. Por quê? Quando falta, ela vai chegar numa produtividade máxima, aquele fator limitante. Por exemplo, faltou cálcio, ela poderia produzir essa quantidade aqui. No entanto, se o cálcio estiver aqui embaixo, ela vai produzir essa quantidade aqui, independente se todos os outros estão equilibrados lá no solo. Ou se eu tenho cálcio em excesso, ela também vai diminuir a produtividade, porque outros nutrientes ficarão baixos devido à sua indisponibilidade. Né, que a gente já sabe que os nutrientes eles conseguem complexar uns aos outros quando em excesso. Então, a gente tem que estar com eles em equilíbrio no solo. E isso é extremamente importante. Então, eles podem estar lá no solo em maiores ou menores quantidades. E a gente tem os famosos macro e micronutrientes, que não se refere ao tamanho, e sim à necessidade das culturas, né? Os macronutrientes são aqueles nutrientes que a cultura precisa em maior quantidade. E os micronutrientes são aqueles que ela precisa em menor quantidade, no entanto, eles são tão importantes quanto, porque eles também precisam estar presentes lá no solo, e eles também precisam estar em equilíbrio lá no meu solo, né? Então, isso vocês já devem conhecer, mas só relembrando que os macros são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micros são boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Embora alguns micronutrientes, como, por exemplo, o boro, pode até ser considerado macro, dependendo da cultura, né? Que existem culturas que exigem eles em maiores quantidades, né? As olerícolas, por exemplo, precisam de muito de boro. Então, dependendo, até posso considerar ela um macro para essas culturas, mas num todo ele entra no micronutriente. Então, isso aqui tudo tem que estar em equilíbrio lá no solo, senão nada vai resolver. Então, esse desequilíbrio é um fator que não é apenas ligado à falta ou não desses nutrientes, mas sim a disponibilidade também, a disponibilidade deles. Porque às vezes eu faço análise de solo e ele aparece numa quantidade adequada, só que a minha planta não consegue absorver e eu não entendo por quê. E o motivo simplesmente está no fato de que existe excesso de alguns nutrientes que estão complexando este outro nutriente no solo. E isso a minha análise não vai mostrar. Quando eu faço análise do solo, como eu tenho extratores no meu laboratório, eles conseguem arrancar todo o fósforo que tem no solo, todo o potássio que tem no solo, todo o cálcio, todos os nutrientes que eu solicitar, eles conseguem arrancar do solo pelos extratores. Mas as minhas plantas não funcionam como extratores. Elas vão conseguir absorver somente o que está disponível. É nessa hora que o fator humano, que o feeling humano entra muito. Por quê? Porque eu tenho que olhar a minha análise e entender que talvez a minha planta não esteja absorvendo o fósforo da forma adequada, apesar de ele estar numa quantidade adequada, porque tem excesso de cálcio que está complexando, por exemplo. Então, se eu não tiver esse olhar, eu não vou conseguir entender o que está acontecendo com a planta, por que ela não está atingindo o máximo de produtividade, embora eu estou tentando ali equilibrar todos os nutrientes do solo, estou tentando manter a estrutura daquele meu solo, matéria orgânica, a quantidade de água adequada. E mesmo assim, a planta não consegue demonstrar o potencial. Muitas vezes é o excesso de algum nutriente. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com essa aula. E aqui no canto esquerdo tem um conteúdo onde eu falo de ponto de murcha permanente. Clique e confere. E não esquece de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, coloca aqui embaixo.